Capítulo 20. O Cemitério dos Mil Ossos. Droga. Esse cara é a reencarnação de algum macaco? Como ele é tão rápido? Esse garoto não é normal. Ele tem tanta força mesmo sendo tão jovem e ele pode escapar da nossa formação de espada. Ele deve ter um talento extremamente alto. E está certo. Essa é a primeira vez que eu vejo alguém utilizar a palma da ilusão naquele nível. Se ele continuar a se desenvolver, ele será completamente incrível. Por causa disso não podemos deixá-lo sair desse lugar vivo ou então ele irá causar infinitos problemas. Quanto mais os três entendiam a força de Shu Feng, mais frios eles se tornavam. Eles lentamente já tinham decidido matar Shu Feng na montanha das medicinas espirituais. A velocidade dessas três pessoas são muito altas, eu não posso nem me livrar deles. Ao mesmo tempo, Shu Feng estava sem palavras pela força daquelas três pessoas. Embora sua força fosse mais alta que as pessoas do mesmo nível que ele, contra pessoas que eram um nível inteiro mais alto fazia-se sentir um pouco fraco. Mas felizmente, Shu Feng tinha muita energia espiritual em seu Dantian. Ele acreditava que se ele continuasse correndo, os três iriam parar de caçá-lo por causa de sua estamina. Entretanto, Shu Feng estava considerando outro problema. O poder da Aliança da Espada não era pequeno. No futuro, depois de deixar a Montanha das Medicinas Espirituais, iria ser problemático se esses três usassem o poder da Aliança da Espada para causar algum mal contra ele. Esse era o porquê de Shu Feng estar hesitando se ele continuava a correr ou se ficava lá. Ou em outras palavras, se ele iria mostrar seus três estilos de trovões e silenciar as três pessoas ou ele não iria fazer absolutamente nada e correr. Mas no fim, ele desistiu daquele pensamento. Depois de tudo, matar pessoas da mesma escola era um grande crime, e se algum vestígio fosse descoberto, havia a chance de toda a família Shu ser afetada também. Mas justo naquele momento, Shu Feng descobriu para seu espanto que raios apareceram em toda a sua volta. Porque o céu já estava escuro, quando raios de luz apareceram, eles pareciam anormalmente deslumbrantes e eles eram extremamente estranhos. Isso é. Aquela luz se tornou mais forte, e iluminou a floresta como se fosse dia. Mas o que surpreendeu Shu Feng eram as inúmeras quantidades de ossos brancos que o cercavam. A vasta área de ossos brancos estava empilhada densamente na floresta. Eles eram ilimitados como se fosse um oceano. Aqueles ossos eram muito especiais. Não apenas eles eram tão brancos quanto jade, cada osso estava emitindo uma aura pesada. Shu Feng teve um sentimento chocante enquanto ele era pressionado por inúmeras auras como aquelas que estavam empilhadas uma em cima da outra. Seus passos ficaram mais pesados e todo seu corpo perdeu a força. O que é esse lugar? Shu Feng estava muito surpreso. Os ossos especiais não eram propriedade de uma pessoa comum, o que significa que os proprietários dos ossos brancos deveriam ser mestres. Depois de alcançar certo domínio na cultivação, uma pessoa poderia morrer sem que seus ossos deteriorassem. Não apenas eles eram tão brancos como jade, eles ainda continham certa quantidade de pressão para deter as outras pessoas. Havia coisas que Shu Feng não podia entender. Não apenas ele não entendia de onde tantos experts vinham, como se isso estivesse além do senso comum e para tantos ossos brancos aparecerem aqui, a Montanha das Medicinas Espirituais era uma terra proibida. Todos os dias virtualmente os Elders patrulhavam a montanha. Como eles poderiam deixar tantos ossos aqui e não se importarem com eles? Além de surpreso, Shu Feng estava começando a entrar em pânico. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais isso não parecia estar certo. Quanto mais ele continuava a pensar sobre isso, mais calafrios ele sentia em sua espinha. Depois de tudo, ele tinha apenas 15 anos de idade. Quando caiu em uma armadilha em uma área da floresta tão escura, é claro que ele iria sentir medo em seu coração. Isso é. Repentinamente, os olhos de Shu Feng se alargaram. Ele descobriu em choque que havia uma pessoa bem longe caminhando tranquilamente nos ossos brancos. Ele podia ver vagamente que era um homem de idade. O velho homem era tão branco quanto a neve. Ele estava usando um manto azul, e sob o manto havia uma marca de 8 trigramas. O velho homem estava segurando um cabo de vassoura bastante estranho que estava voando em sua mão. O velho homem estava sorrindo e ele estava andando lentamente em direção de Shu Feng. Ele não estava nem um pouco afetado pelos ossos brancos. Mas o que mais chocou Shu Feng foi a pele do velho homem, que era como jade, e o fraco brilho que seu corpo estava emanando. Aquele tipo de aura especial era como um santo descendo ao mundo.
Lorde. Esse é o cemitério dos 1000 ossos das lendas? Justo naquele momento, as 3 pessoas da Aliança da Espada também chegaram. Entretanto, eles não tinham mais a intenção de atacar Xu Feng porque eles estavam completamente espantados com a cena diante de seus olhos. Comparado ao pânico de Xu Feng, uma palavra estava claramente escrita nos rostos daquelas 3 pessoas. Medo. Cemitério dos 1000 ossos? Que tipo de lugar é esse? O coração de Xu Feng se contraiu, e apenas com aquele nome, isso fez se sentir inseguro. Droga, pirralho, você matou a todos nós. Você atualmente nos trouxe para um lugar como esse. Esse cemitério dos 1000 ossos é um lugar perigoso. Aquele cara cheio de cicatrizes disse com uma voz tremula. Lugar perigoso? E está certo. É realmente um lugar perigoso. Não, é uma lenda. Uma das lendas da Montanha das Medicinas Espirituais. De acordo com as lendas, existe um cemitério dos 1000 ossos que é irreal, que ninguém consegue localizar, e que aparece na Montanha das Medicinas Espirituais aleatoriamente de tempos em tempos. Mas esse lugar é absolutamente aquele lugar perigoso. As lendas dizem que aqueles que pisam dentro desse lugar nunca irão retornar vivos. E as pessoas que sobreviverão a isso, suas vidas irão se tornar insanas. Eu nunca iria ter imaginado que essa lenda assustadora fosse verdade. Nós pisamos dentro do cemitério dos 1000 ossos. Os outros 2 também estavam extremamente temerosos. Enquanto eles falavam algumas palavras sem sentido, isso mostrava o medo que eles sentiam dentro de seus corações. Se eu puder perguntar, esse é realmente o cemitério dos 1000 ossos? Xu Feng lançou seu olhar em direção ao misterioso velho homem que estava segurando um estranho cabo de vassoura voador. Embora ele não pudesse sentir nada do corpo do velho homem, apenas olhando para seu exterior, Xu Feng podia dizer que ele era extraordinário. Sem dúvidas, ele deve ser alguma pessoa famosa na escola Dragão Azul. Mas a coisa que confundiu ele foi que o velho homem estava obviamente olhando para ele e não abriu sua boca para falar. Com os cantos de sua boca, ele formou um sorriso estranho. Oi, com quem você está falando? Droga pirralho, não tente nos enganar. Mas, a coisa inesperada foi que depois de escutar Xu Feng chamar o velho homem, os rostos dos 3 membros da Aliança da Espada imediatamente se tornaram pálidos sem nenhum traço de cor. Você não pode ver que eu estou falando com essa pessoa? Xu Feng apontou para o misterioso velho homem que estava próximo. Que pessoa? Seu pirralho, você realmente está procurando pela morte. Aquele homem cheio de cicatrizes segurava a sua espada e realmente queria atacar Xu Feng. Não se importe com ele. Tem alguma coisa errada com esse cara e nós deveríamos sair rápido desse lugar. Mas antes mesmo de deixá-lo atacar, os outros 2 puxaram seus ombros e começaram a arrastá-lo para o caminho de onde eles tinham vindo. Xi. Mas bem naquele momento, um barulho de estourar os tímpanos veio de todas as direções. Aquele barulho era muito estranho, extremamente aterrorizante, e era como se milhares de almas estavam se lamentando e gritando sobre injustiças. Ao mesmo tempo, Xu Feng chocado descobriu que todos os ossos brancos em sua volta estavam emitindo um gás verde escuro que estava flutuando e aqueles barulhos estranhos vinham dos gases. Mas a coisa que fez Xu Feng mais inseguro era que aquele estranho gás verde escuro estava flutuando em sua direção e dos outros. Gás verde escuro estava flutuando em sua direção e dos outros.